Em um colégio, a presidente do conselho estudantil decide destacar algumas coisas. O vice-presidente informa a Suzune sobre a conclusão de seu caso. Um aluno explica que algumas pessoas buscam destaque constantemente, enquanto o Zato, um estudante comum, admite sentir inveja dessa vida diferente. Ao sair, o Zato não encontra seu guarda-chuva e, apesar de ver um disponível, decide não pegar para evitar problemas. Enquanto espera a chuva passar, a presidente do conselho estudantil aparece e pergunta o que ele está fazendo ali, pois já está muito tarde e logo a escola iria fechar. O Zato diz que iria embora, mas Kazuki pergunta para onde ele vai sem guarda-chuva naquela chuva e acaba oferecendo um dos seus guarda-chuvas para ele, e o Sato aceita, surpreso pela gentileza de Kazuki. Eles acabam caminhando juntos para casa e o Zato se surpreende por estar com os alunos mais populares da escola. No caminho, o Zato achava que Kazuki era distante por sempre conversar com as garotas. Kazuki explica que são elas que o abordam. O Zato tinha uma ideia negativa de Suzune, a vendo como uma deusa inatingível. Ela nega e diz que é uma aluna normal. Kazuki a elogia, pois ela tem as maiores notas da escola, mas ela se considera comum. O Zato pergunta se eles estão namorando, mas eles negam, explicando que estão próximos devido ao trabalho no conselho estudantil. Suzune pergunta sobre os planos de Zato para o futuro. Ele diz não ter planos e ela diz que também não tem, mas garante que pode alcançar objetivos com esforço. Enquanto caminham, ouvem um som de sino estranho e um círculo mágico se abre sob seus pés, deixando Suzune empolgada para descobrir para onde estão indo, animada com a ideia de ver monstros e heróis em outro mundo. O Zato é despertado por Kazuki após o acontecimento do círculo mágico, sem entender onde estão. O Zato percebe que Suzune parece animada com tudo aquilo. O rei, Lloyd, revela que foram convocados como heróis para combater o rei demônio que atacou o reino de Linger. Kazuki protesta, acusando o rei de egoísmo e pergunta o que será da família deles e pede para o rei mandar eles de volta. Lloyd explica que a magia só os trouxe para o reino e não pode enviá-los de volta. O rei fala que eles foram invocados para salvar o reino de Lloyd, mas Kazuki tenta atacar o rei e os servos do rei o impedem. O Zato pede calma para Kazuki. Lloyd promete encontrar uma maneira de levá-los para casa em breve, mas pede ajuda para salvar o reino. Suzune questiona por que são chamados de heróis. Lloyd explica sobre o som do sino após a invocação, indicando o potencial deles. O Zato percebe que não viu o sino, estando ali por um erro. Elze verifica as habilidades mágicas deles usando uma bola de cristal. Suzune destaca sua afinidade com a magia de trovão e grandes reservas de mana. O Zato percebe a animação de Suzune. Kazuki pergunta se o Zato está bem por não ser um herói, e ele diz que prefere focar no que pode fazer naquele momento e não nisso agora. Elze revela as habilidades de Suzune e o Sato percebe que ela mais parece uma criança realizando seu sonho. Kazuki tem habilidade para a magia de luz, rara e eficaz contra demônios. Elze chama o Sato para mostrar sua magia e a bola de cristal fica verde, indicando um atributo extremamente raro. Elze puxa o Sato com muita pressa e leva para o rei. E depois de o Sato e Elze chegar até o rei pergunta se está tudo bem. E Elze fala que os heróis têm atributos muito especiais, mas ela queria falar sobre o atributo de Usato. O rei começa a brincar sobre o Sato e pergunta se ele tem alguma habilidade rara. Elze, assustada, diz que ele tem uma habilidade extremamente rara, dizendo que o cristal ficou verde, deixando o rei apavorado. O rei decide levá-lo para longe do castelo e o Sato fica sem entender nada. Rose, a capitã do esquadrão de resgate, aparece no local e pergunta ao rei sobre o ritual de invocação. Lloyd diz que os heróis foram invocados e Rose pergunta se o Sato é um herói também, mas o rei fala que não e diz que ele está ali apenas por um engano. O Sato desconfia de Rose. Elze a direciona para os verdadeiros heróis, que estão na sala da bola de cristal. Lloyd diz ao Sato que ainda decidirá o que fazer com ele e pede para ele ir descansar. O Sato reclama porque Elze ainda não revelou sua habilidade mágica e não explicou o que era essa magia verde que saiu da bola. Rose ouve e decide levar o Sato com ela. Elze o afasta, levando ele para fora
fora do castelo com sua magia, mas Rose começa a persegui-lo e o captura. Ela promete transformá-lo em um curandeiro poderoso, mas o rei explica que ele está ali por apenas um acidente, mas Rose vai embora sem dar ouvidos. Suzune e Kazuki são informados sobre o que aconteceu com o Sato, mas Elze tranquiliza eles, explicando que ele foi capturado pelo esquadrão de resgate, e ela ainda diz que a magia de Usato é uma magia muito rara e a de curandeiro, e Rose possui a mesma magia e gosta de treinar curandeiros. Suzune acha que Usato está bem, mas Elze diz que Rose treina seus alunos de forma rigorosa. Rose explica o potencial de Usato como curandeiro e o apresenta para o seu esquadrão. Tolkien o recebe, seguido por Shai, Alec, Gomu e Gurdi. Rose chuta Tolkien pelo comportamento inapropriado, mas eles afirmam estar sendo legais. Rose ensinará a magia de cura ao Sato, mas ele pede outro instrutor por estar assustado com a personalidade de Rose, mas ela o ignora. Ela pede para o Sato jantar e o pessoal oferece um lugar para ele poder descansar. O Sato passa a noite em claro, temendo o treinamento pesado, e Rose reflete sobre treinar um curandeiro de outro mundo. Ao acordar, o Sato acha que tudo foi um sonho, mas ao ver Tong, percebe que está mesmo em outro mundo. Um dos seus colegas avisa que o Sato tem visita. Ele tranquiliza seus amigos dizendo que está bem, mas ao pensar nos treinos de Rose, fica preocupado. Apesar disso, aceita seu destino e vê a oportunidade de ser útil. Suzune e Kazuki prometem se esforçar nos treinos. O Sato fica para trás, desejando ajudá-los no futuro. Rose aparece e fala que permite encontros com seus amigos, desde que não atrapalhem os treinos. Ela entrega um diário para o Sato registrar sua rotina e experiências. O treinamento começa após o café e o Sato acha mais fácil do que esperava. Ao final, sente uma sensação estranha e quente no peito. Rose explica que o Sato estava sentindo a magia e precisaria aprender a controlá-la. Ela o instrui a ler um livro, revelando que todos os invocados para o mundo deles têm um feitiço de tradução. O livro continha informações cruciais sobre nações, raças e demônios. No segundo dia, o Sato correu até cansar, e no terceiro dia, repetiu o treinamento até suas pernas não aguentarem mais. Mas Rose aparece e lhe dá um tapa, fazendo suas dores musculares sumirem devido à magia de cura dela. No quarto dia, começou a treinar com os outros membros do esquadrão, enfrentando desafios e provocações. Rose chama o Sato de verme ao vê-lo ficando para trás. Ele desabafa em seu diário e dias depois cai na lama exausto. Sua mão brilha com magia de cura. No dia 7, quase assinou com um Vasco, depois de um chute de Rose. Ela afirma que quanto mais ele a odiar, mais dura ela será. O Sato questiona se ela leu seu diário, mas lembra que ela não sabe japonês. Mesmo assim, Rose o arremessa para continuar correndo. Após dias, sua magia de cura o faz correr incansavelmente. Ele acha o treino sem sentido, mas Rose insiste na importância de fortalecer o corpo para fugir de inimigos e salvar amigos. No dia 11, ela adiciona flexões ao treino. O Sato se esforça para provar sua capacidade. Rose destaca a necessidade de agilidade para escapar de perigos no campo de batalha. O Sato cumpre o treino do dia 11 sem ser repreendido. No dia 12, corre e à noite faz flexões, sentindo-se mais leve. No dia 13, Rose adiciona pesos ao seu corpo. O Sato pausa para almoçar no dia seguinte, mas Togi come sua comida. O Sato fica furioso, corre atrás dele com pesos. Depois de um mês, seus amigos vão visitá-lo e veem o Sato treinando muito duro. Rose nota que ele diminuiu o ritmo das flexões e o incentiva a se esforçar mais. Apesar disso, o Sato não desiste, chamando Rose de leve. Ela aumenta o desafio, elogiando sua resistência. Suzune e Kazuki ficam impressionados. Sigrid reclama do treinamento extremo, mas Rose explica que seu objetivo é fazer de Usato seu braço direito. Após o treino, Sigrid percebe algo errado com Rose e discorda do realistamento feito pelo rei. Eles decidem discutir isso em particular. Kazuki explica a Usato que Sigrid é o comandante do exército do reino e o cavaleiro mais forte. Ambos estão aprendendo a lutar com espadas através do treinamento de Sigrid. Usato pergunta sobre a garota com Kazuki, que se apresenta como Célia, a filha do rei. Usato se desculpa por falar informalmente com ela, ao descobrir que ela é a princesa, mas ela o tranquiliza, dizendo que ele pode chamá-la do jeito que ele quiser. Durante a comida, Kazuki pergunta sobre o treino de Usato, que comenta que o treino de hoje estava muito fácil. Kazuki explica que eles treinam luta de
espada com Siglid e magia com Elze, levando em consideração suas limitações mentais e físicas. Suzune observa os músculos de Usato, mas eles logo mudam o foco para o motivo de estarem ali. Kazuki diz que estava preocupado com as dificuldades que Usato estava enfrentando. Usato inicialmente diz que queria fugir, mas agora acha o treinamento agradável e relata que sua vida ali não é ruim, embora sinta que está lá por obrigação. Suzune expressa desejo de ser salva por Usato, mas ele acha tarde demais para ela agir como uma garota normal. Togi aparece com um almoço de Usato e uma briga entre os dois se inicia. Celia pergunta se deve intervir, mas Kazuki diz que essas brigas devem ser comuns agora para Usato. Usato se adapta rápido ao novo mundo, inspirando Kazuki a treinar mais. Observando Usato, Suzune sente que há um motivo para estarem ali juntos. À noite, Usato fica feliz por ter encontrado seus amigos, embora Usato tenha temido sua reação anterior. Usato percebe que há mudanças no seu corpo devido ao treinamento, mas questiona se ele pode realmente salvar seus amigos. No dia seguinte, Ozzy leva Usato para fora da cidade. Depois de caminhar um pouco, Usato percebe que ela estava levando ele para uma floresta chamada de Escuridão de Liger, onde ele deve derrotar um grande Grizzly, que é um urso gigante, para poder voltar para casa. Apesar das dúvidas de Usato, Ozzy o joga na floresta sem mais nem menos, afirmando que era para ele se virar. Após o avanço no treinamento, Ozzy leva Usato à floresta perigosa. Ele dá uma ordem para capturar um urso grisalho. Usato reluta, mas Ozzy o encoraja, destacando sua capacidade atual. Ele é lançado por ela para a floresta e usa sua magia de cura ao cair, e ao chegar no chão, dá logo de cara com um grande Grizzly e decide fugir. Perseguido por 3 ursos, mergulha numa cachoeira e escapa. Ao analisar os mantimentos, nota a falta de itens para fazer fogo e decide adiar a missão contra o grande Grizzly. No dia seguinte, estuda o inimigo, rastreando até encontrar um coelho ferido. Usa magia de cura no coelho e continua sua espera pelo grande Grizzly. O coelho segue Usato enquanto ele caça, mas ele diz que está atrás de monstros assustadores e pede para o coelho ir embora. O coelho começa a agir de forma estranha e Usato deduz que o coelho pode levá-la ao grande Grizzly. O coelho sinaliza para o Usato segui-lo, levando ao local dos ursos. O Usato observa de longe, lembrando-se de que os ursos grisalhos vivem em grupos, mas Usato acha os ursos agora fofos e elogia o coelho preto também. Ele pega um pouco da água no rio, pensando se aquela água pode estar limpa. No dia seguinte, ao acordar, ele sente forte dor no estômago devido à água que bebeu. Mesmo usando magia de cura, a dor persiste, pois parece ser envenenamento. O coelho retorna para ajudar, levando-o a um local com a água segura. Enquanto se hidrata, percebem algo estranho no ar. Subindo numa árvore, detectam a aproximação de um monstro, uma cobra gigante, e o monstro vai embora sem notá-los. 4 dias depois, Usato diz que iria observar os ursos novamente, mas diz que precisa capturar o grande Grizzly para voltar para casa, e parte decidido a enfrentá-lo. Ao chegar na caverna dos ursos, descobre que foram mortos pela cobra gigante. Ao ver o urso filhote chorando ao lado da família morta, decide vingar as mortes e lamenta não ter pegado suas presas. Os amigos de Usato vão visitá-lo, mas Tong avisa que ele está treinando há 10 dias e ainda não voltou. Kazuki fica preocupado, mas Tong diz que a decisão de quanto tempo ele fica na floresta é de Rose. Alec informa que a chefe também está fora. Nokami diz a Kazuki que está bravo com Usato, mas acredita que Rose não colocaria em perigo. Usato pede ao coelho para levá-lo até a cobra assassina. Usato chega até a cobra e vê o filhote urso lutando contra ela. Usato decide ajudar e atinge o olho da cobra, mas acaba sendo atingido pela cauda dela. Ele se cura e ataca novamente. Usato percebe que atacar o ponto cego, o lado direito, é mais eficaz. A cobra atrai Usato e morde seu braço, mas ele se regenera e esfaqueia a cobra por dentro e ao mesmo tempo recupera seu braço. Usato fica tonto por causa do veneno da cobra. Ele se cura do veneno e diz que já tem experiência sobre como se curar de envenenamento por conta da água do rio. Ele deu uma baita dor de barriga, aprendendo que a cura começa de dentro para fora. Ele vai para cima da cobra e é ajudado
ajudado pelo urso filhote, que segura a cauda da cobra enquanto ele ataca ela com tudo, e consegue derrotá-la, ficando até sem mana. O urso agradece, mas o Sato diz que está imóvel e sem mana para curá-lo. A cobra aparentemente morta se levanta. O Sato culpa Rose, e quando a cobra está prestes a matar ele, Rose o salva. Rose descobriu sua localização pelo coelho, que diz que é seu animal de estimação chamado Kukuro. O Sato encontrou Kukuro ferido, mas Rose revela que era um truque para ganhar sua confiança. Ela estava por perto o tempo todo para intervir apenas quando necessário. Rose explica que o monstro que enfrentaram foi criado pelo exército do Rei Demônio. A cobra fugiu para a floresta após escapar da última batalha liderada por Sigilis. Ao ver o poder da cobra monstruosa, o Sato questiona se ela realmente achava que ele venceria um monstro tão forte. Rose revela que o treino era para que o Sato enfrentasse o grande Grizzly e não um inimigo tão poderoso, mas diz que isso fez com que ele ganhasse muita experiência. O urso começa a agir de forma hostil com ela, e Rose percebe que ele se apegou muito ao Sato e pede que o urso pegue o Sato para eles irem embora. Antes de partir, ela repreende o Sato pelos xingamentos, afirmando que ele não dormirá aquela noite. Ela o qualifica para lutar ao seu lado num campo de batalha, destacando sua resistência física e mental. Rose informa que os outros usuários de cura não alcançaram seu nível. Ela menciona que o exército do Rei Demônio atacará em breve, e por isso ele precisa estar preparado. Enquanto isso, um homem misterioso pergunta ao comandante do terceiro exército sobre os preparativos para a invasão do Reino Lydia, e Mila, uma das comandantes, assegura que tudo está pronto para o ataque iminente. Rose e o Sato preparam-se para a iminente guerra, onde ela atuará na linha de frente cuidando dos feridos. O Sato questiona as funções de Tong e sua equipe, e os outros dois usuários de magia de cura. Rose explica que eles desempenharão papéis diferentes no combate. Apesar da insegurança de Usato, Rose assegura que ele terá tempo para ganhar confiança. No castelo inimigo, Amira lidera a invasão ao reino Linge. O Rei Demônio a encoraja a se esforçar ao máximo, apesar de não querer vê-la lutar até a morte. Amira fala com um cara apelidado de comandante dos monstros. Ela recebe relatos sobre seu novo projeto, o Protótipo 72. Hiri Luke, o criador do projeto, garante que este será bem sucedido, apesar dos fracassos anteriores. Amira, preocupada com inimigos mais perigosos em Lige, espera que o novo projeto seja eficaz, pois há pessoas bem fortes em Lige, como Siglis. Hiri Luke percebe que ela fala sobre os sequestradores. Ela confirma e explica que eles transportam feridos no campo de batalha sem lutar. Além disso, tem uma curandeira-chefe. Amira quer matá-la porque ela é uma inimiga do Rei Demônio. Hiri Luke lembra Amira de que ela é a comandante e não pode lutar. Amira concorda e planeja deixar um mago imortal das trevas liderar. No dia seguinte, Usato dá frutas ao urso Blurin, que come com tudo. Ao ver o coelho de Rose, Usato lembra do que ele fez e fica furioso. O coelho usa seu charme e Usato acaba dando uma fruta a ele também. Rose aparece e descobre que Usato chama o urso de Blurin. Ela relata o urso ao rei e consegue permissão para ele ficar ali, mas ele deve trabalhar também. Blurin se espanta e se esconde com medo de Rose. Usato treina com seu urso simulando um resgate de feridos em combate. Rose instrui a acelerar o passo para simular a realidade. Usato acha aquilo ali muito simples e os seus colegas começam a atrapalhar, simulando uma emboscada. Após 4 horas, Usato cai em exaustão. Rose explica que seu cansaço é causado por nervosismo. Ela recomenda que ele se acostume com a situação. Usato deve correr com o urso para ganhar resistência, e por isso ela manda Usato para ir no castelo, pois seus amigos querem vê-lo. Ao chegar na cidade, as pessoas começam a encará-lo com medo, mas logo ao ver suas roupas, ficam aliviados e isso o deixa confuso. Blurin sente um cheiro muito agradável e instrui Usato a ir em direção desse cheiro. Ao chegar em uma barraca, percebe que ele estava se referindo às frutas. A senhora diz que Usato pode ficar à vontade, mas ele diz que não tem dinheiro e ela fala que estava tudo bem. Usato pergunta o porquê das pessoas estarem de boa com ele ali com um urso nas costas. A senhora pergunta se ele é do esquadrão de resgate e Usato responde que sim. Ela fala que o pessoal da cidade já está acostumado com os treinamentos dos outros que participam do esquadrão e Usato entende tudo, pois os outros parecem os marginais. Ele diz que precisava ir e a senhora oferece uma fruta como símbolo de amizade. Após Usato sair, Amako vai até a frente da feira e se pergunta o que aquele garoto irá fazer dali em diante. No caminho para visitar Kazuki e Inokami, Usato é abordado por Orga Fleo, um
membro da equipe da retaguarda e usuário da magia de cura. Orga explica que cuida dos feridos sob o comando da capitã, e Usato hesita em assumir o papel mais proeminente na vanguarda devido à sua falta de confiança. Orga ressalta a importância dessa posição perigosa, mas assegura que a capitã só escolherá Usato se tiver total confiança nele. Após a conversa, Orga diz que precisa voltar para a clínica. Usato diz que também precisa voltar ao treino, e Orga pede para Usato não odiar Rose. Ele diz que não a odeia, apenas tem algumas reclamações sobre ela. Orga percebe que Rose encontrou um grande aliado. Usato vai ao castelo com seu urso e pergunta ao guarda se ele pode entrar, e o guarda fala que sim, pois Rose já permitiu. Hinokami nota o urso azul e Usato explica que ele é seu novo parceiro de treino. Blurin se recusa a ser tocado por Hinokami. Usato diz que ele é tímido. Blurin morde Hinokami ao ser chamado pelo nome, e quando Usato briga com ele, ele morde Usato também. Usato percebe que não vê Hinokami há muito tempo e nota suas mãos machucadas. Usato a cura e ela comenta sobre Kazuki e diz que ele saiu para treinar na floresta. Na floresta, Kazuki pergunta a Siglis sobre o ataque do Rei Demônio. Siglis confirma e elogia Kazuki e Suzune pelos seus desempenhos, e encontram uma horda de lobos inimigos e os enfrentam. Hinokami diz que Kazuki ficará fora por alguns dias, e Usato decide treinar mais para poder ajudar na guerra. Chegando em casa, Rose pergunta sobre o treino, e Usato diz que quer treinar mais ainda, para poder salvar muitas pessoas em batalha. Rose o motiva a proteger os amigos, e diz que iria ajudá-lo com isso. No dia seguinte, Rose acorda Usato e diz que o rei pede para Usato participar do treinamento de Hinokami. Após descobrir que precisam acompanhar a heroína Suzune em seu treino, eles partem para encontrá-la. No caminho, surge a dúvida por que estão participando do treinamento de Suzune. Rose revela que receberam o mesmo pedido, mas ela inicialmente recusou devido ao treinamento de Usato na floresta. No entanto, o rei insistiu e Rose concordou, informando que Usato será o curador em emergências. Chegando lá, Suzune fica surpresa com a presença de Usato. Antes deles irem, Rose alerta Suzune sobre a limitação da magia de Usato e pede para ela não exagerar. Em seguida, ela comenta que iria embora e Usato espera para receber conselhos dela também, só que ela não pretende fazer isso, e ao pressionar ele perguntando se Usato quer realmente o conselho, ele diz que não queria, pois ela só iria gritar com ele. Kazuki continua treinando em esgrima e a princesa questiona se ele não está exagerando, pois acabou de chegar do seu treinamento. Kazuki explica seu entusiasmo por combate e diz que está bem depois de ter descansado muito. Suzune revela o destino do grupo para Usato, a floresta da escuridão de Lynch. Usato recorda da floresta e lembra que Blurin perdeu seus pais lá e se preocupa com ele. Suzune tenta acariciar Blurin durante o sono dele, mas Usato impede ela, dizendo que ela não deveria fazer aquilo e dá uma baita bronca nela. O Blurin acorda e Usato sugere que ele caminhe por conta própria. Blurin começa a caminhar de forma estranha e Suzune, ao tentar se aproveitar dele, pede para Blurin subir em suas costas. Ele concorda e cai de maduro nas costas dela. Suzune acha aquilo magnífico e se sente realizada por tocar em Blurin, mas logo em seguida descobre que ele é pesado demais para ela e acaba caindo com ele. Usato percebe que aquilo foi uma má ideia devido ao peso real de Blurin. Suzune se desculpa por fazer Usato usar a magia de cura antes da hora, mas ele a tranquiliza. Enquanto caminham, detectam a presença de criaturas, mas são surpreendidos por humanos que planejam emboscar o grupo. Ao descobrirem um cavaleiro e um mago no grupo, os bandidos acham aquilo engraçado. Suzune, fascinada, revela ser a primeira vez que vê bandidos. Um bandido vê Blurin e se assusta, mas logo percebe que ele é um filhote e sugere capturar o urso para pegar sua pele. E quando eles falam isso, eles atacam e Suzune usa sua magia para derrotá-los. A maga detecta monstros vindo e um rebanho de javalis aparece. O guarda tenta segurá-los, mas não consegue, e os javalis partem para cima de Suzune. Blurin aparece e tenta segurá-los também, mas eles passam por Blurin. Usato agarra Suzune e é atacado pelo javali, sendo lançado para longe. Usato usa sua magia de cura nele e Suzune para ajudar eles na queda e para curar seus ferimentos. Ao olhar ao redor, Usato percebe que está no mesmo lugar da fuga dos ursos, que é perto de uma cachoeira. Usato lembra
lembra que há uma cachoeira à frente e decide continuar abraçado com Suzune. Ele a instrui a aprender a respiração, dizendo que eles iriam cair em diante. E por pensar que Usato levou a pior, Suzune o salva, garantindo levá-la a um local seguro. No entanto, Usato acorda e pergunta o que ela está fazendo. Suzune fica envergonhada e ele revela que estava apenas relaxando após tirá-la da água. No caminho, ele se desculpa e diz que está feliz por terem caído juntos. Ele revela que foi jogado naquele lugar por Rose durante seu treinamento na floresta. Usato alerta sobre monstros mais fortes naquele lugar, sugerindo deixar a floresta perigosa antes de escurecer, ou eles deveriam se esconder por ali. Eles decidem procurar abrigo e voltar na manhã seguinte, pois já estava escurecendo. Usato sugere subir em uma árvore, como ele fez na última vez, mas Suzune fala que não sabe escalar árvores. Então, ele escolhe uma caverna próxima para passar a noite. Antes de escurecer, eles caçam juntos e Suzune usa sua magia para obter alimentos. Ela percebe que Usato está tratando ela como um Pokémon, pois ele está abusando de sua magia. Enquanto ele cozinha, ela fica observando seus músculos, dizendo que ele está mais malhado do que antes. Ao ver dois macacos, ela fica fascinada por eles e se aproxima deles, mas Usato avisa que eles são venenosos, e ela fala que não precisa se preocupar com isso, pois ela é imune. Mas quando Usato termina de falar sobre isso, o macaco morde ela e Suzune desmaia. Usato a cura imediatamente, dizendo que tinha avisado a ela. Enquanto isso, o rei informa a Kazuki sobre o desaparecimento de Usato e Suzune. Kazuki tenta ir salvá-los, mas Rose aconselha esperar, garantindo que Usato, como seu subordinado, não morrerá facilmente e nem deixará que Suzune morra também. Usato fica animado com a companhia de Suzune, expressando gratidão por sua ajuda. Ela começa a bocejar e Usato a manda ir dormir, mas Suzune diz que ele deve descansar primeiro devido ao uso constante de sua magia de cura, e Usato aceita e vai se deitar. Enquanto ele está deitado, ela pergunta se Usato está acordado, e ele fala que sim. Suzune pergunta a Usato sobre como ele se sente sendo convocado para o novo mundo, e Usato se levanta preocupado. Suzune revela que quer permanecer lá, onde é uma heroína adorada, sem apego ao seu mundo anterior. Usato concorda, dizendo que também está gostando daquele lugar, pois é o único lugar onde ele se sente encaixado. Eles dois decidem proteger o reino, e Suzune nota a confiabilidade de Usato. No caminho de volta ao castelo, ouvem um barulho suspeito vindo de uma busta, e ficam em guarda. Mas logo eles percebem que é Blurin, e então um soldado aparece atrás de Blurin, e fala que o urso começou a correr desesperadamente depois que eles se separaram. Blurin começa a caminhar, e Usato e os outros percebem que ele os levou para a caverna onde morava, e onde seus pais foram mortos também. Usato explica que o monstro cobra matou eles e fica preocupado com Blurin. O urso acaba voltando, e Suzune diz que ele provavelmente escolheu ficar com Usato, já que ele se sente bem com ele. Suzune chama Usato para eles irem embora, e eles partem de volta para casa. Ao retornar ao castelo, o rei se alegra ao ver Suzune e Usato bem. Ele se desculpa pelo transtorno, mas Usato recusa desculpas, dizendo que já estava acostumado com aquilo. Mas todos acham isso muito estranho, e ele muda de assunto, mencionando que costumava passear em floresta no seu mundo antigo. O rei remarca o treinamento de campo de Suzune e pede a ela que descanse. Na sala do rei, Suzune pergunta a Usato se algo o incomoda. Usato revela curiosidades sobre Rose e Siglis terem ficado para trás. A princesa e Kazuki se unem a Usato e Suzune. Kazuki estava preocupado com o desaparecimento na floresta de Usato e Suzune, e Usato se desculpa, reconhecendo que Kazuki confiou nas palavras de Rose. Ele pede a Kazuki para manter sua pureza, e eles ficam felizes por tudo ter dado certo. Célia e Kazuki saem juntos, e ela se sente excluída, pois Kazuki parece não a considerar uma amiga e pede para ser chamada apenas de Célia. Enquanto isso, o rei informa a Rose e Siglis sobre os bandidos interrogados, sugerindo que o exército do Rei Demônio pode estar se aproximando. Siglis alerta sobre a possível ameaça e o rei ordena preparativos para enfrentá-la. Siglis acata imediatamente a ordem do rei e diz que iria comunicar aos outros ministros sobre o incidente com o Rei Demônio. Ficando a sós com Rose, o rei pede que ela confirme o paradeiro do exército inimigo, desculpando-se por solicitar algo tão significativo. Rose, confiante em suas habilidades, concorda em cumprir o dever, destacando sua rapidez. Ao se despedir,
O rei pergunta se ela consideraria liberar uma tropa novamente, mas Rose recusa, citando sua falta de pureza de coração e recordando sua última experiência, onde perdeu vários colegas. O rei a consola, reconhecendo suas realizações, mas Rose explica que a cicatriz em seu olho é uma punição por sua presunção. Ela revela ter formado uma equipe de resgate, optando por curar em vez de lutar, lembrando ao rei que essa equipe já salvou soldados anteriormente. Rose formou a equipe de resgate para proteger os guerreiros e diz que precisa de uma pessoa forte em resistência física e mental e que tenha a magia de cura também. Ela escolheu Usato por sua rebeldia controlada. Rose deixa uma carta para Usato para entregar em um endereço específico. Enquanto isso, o exército do Rei Demônio constrói uma ponte para invadir o reino de Lingen. A comandante animada é confrontada pelo Cavaleiro Negro sobre seu entusiasmo. Um soldado aparece e diz que eles estão sendo vigiados, mas ela assegura que a invasão ocorrerá independentemente do espião relatar ao reino. Um tronco de árvore atinge a ponte, sendo arremessado por Rose. Ela explica que o reino terá alguns dias agora que a ponte foi desfeita, e a comandante do Rei Demônio fica furiosa. No dia seguinte, Usato procura pelo endereço na carta, passa por uma feira onde uma senhora diz que reabasteceu as frutas que Blurin gosta. Usato promete comprar as frutas depois que ele entregar a carta. Ele encontra Ururu, que é a irmã do Orga, e ela o reconhece como recruta da Capitã Rose. Ao visitar a Clínica Flor, descobre que Orga tem uma mana muito fluida, diferente da sua, e o garoto que Orga está cuidando se recupera totalmente após a consulta. A mãe agradece a Orga pelos cuidados e Usato entrega a carta a Orga. Ao perguntar sobre a equipe de resgate, Usato comenta que seus amigos estão assustadores como sempre, presumindo que estão bem. Ele questiona a Ururu sobre sua saída da equipe de resgate e ela diz que foi devido à preocupação com o irmão. Ururu recorda o entusiasmo inicial de Rose em treinar a equipe, mas sua intensidade a fez temer os treinos. O homem pede ajuda para um amigo ferido e Usato concorda em ajudar. Ao chegarem lá, percebem 3 pessoas feridas e quando Usato vê os ferimentos de um, fica se questionando se ele conseguirá curar aquela pessoa. Orga tranquiliza Usato, assegurando-lhe que ele tem a habilidade necessária para ajudar. Após ajudar aquelas pessoas, Orga agradece a Usato e Ururu elogia Orga por aconselhar Usato nos procedimentos médicos naquela situação. Quando Usato vai embora, Orga revela o conteúdo da carta de Rose sobre uma iminente guerra para Ururu, destacando a falta de experiência em combate de Usato e Ururu, exaltando a importância de confiar em suas habilidades de sobrevivência. Usato compra as frutas favoritas de Blurin na loja da senhora. No retorno para casa, uma criança raposa aparece e mostra visões perturbadoras do futuro, revelando que os amigos de Usato serão mortos por um cavaleiro negro. Usato se sente mal com tudo aquilo, e a criança enfatiza que somente ele pode mudar esse destino. Usato corre após testemunhar uma visão muito perturbadora, e isso o deixa confuso. Usato volta para encontrar a criança, mas ela já foi embora. A garota aparece na janela e diz que Usato é sua única esperança. Usato pergunta a um guarda sobre a criança, e Rose, sua mestre, se junta a eles. Rose explica que destruiu uma ponte dos capangas do Lorde Demônio para ganhar tempo. Usato questiona se ela entende como um batedor age e pergunta sobre a garota. Rose diz saber pouco sobre a garota, exceto que apareceu há 2 anos, tem 12 anos e é habilidosa. Ela menciona que os sequestradores valorizam semi-humanos, alguns com habilidades mágicas especiais, incluindo oráculos do tempo, que são raros e que podem ver o futuro. Usato pergunta se esses semi-humanos podem mostrar ilusões do futuro, como as que ele viu antes. Rose responde que sim, e Usato se pergunta se a garota raposa que viu é uma dessas com visões proféticas. Rose avisa a Usato que se encontrará com o rei e diz que ele deve voltar para casa. Lá, ela conclui um relatório sobre a fronteira. O rei se desculpa pela missão perigosa e agradece a ela por ter atrasado o inimigo. Rose diz que ainda estão construindo a ponte para acelerar a invasão. O rei decide informar a todos sobre as intenções do Lorde Demônio. Pede a Siglids para fazer um anúncio oficial e chamar Suzune e Kazuki para notificá-los pessoalmente sobre a ameaça. Kazuki
Kazuki questiona o chamado e encontra a princesa Célia, e ela demonstra estar preocupada com ele, e Kazuki informa que o rei está esperando eles na sala do rei, e quando se preparam para a reunião, Suzune nota a tensão entre Kazuki e Célia. Kazuki nega, mas Célia está chateada por ele não chamá-la pelo nome. Durante a reunião, Usato chega em casa incapaz de dormir devido à visão profética do dia. Questiona como evitar que isso se torne realidade, lembrando das palavras da garota que disse que só ele pode mudar o futuro, e por conta disso, não contou a Rose. Ao notar algo branco na janela, lá ele vê Kazuki chamando. Usato, assustado, discute a falta de sono de Kazuki, compreendendo o peso de ser um herói. Ao perceber a seriedade de Kazuki, Usato pergunta o que está acontecendo. Kazuki revela uma convocação do rei para uma reunião noturna, anunciando uma iminente guerra contra o rei demônio. Apesar de esperar por isso, Usato confessa que a ideia da batalha o deixou agitado. Kazuki diz que deixou o castelo com medo e fala que na floresta, quando estava enfrentando os inimigos, suas pernas começaram a tremer. Após uma feroz batalha, Kazuki percebe sua ingenuidade e teme a gravidade da situação. Usato lembra ele da bondade do povo daquele reino e suas expectativas sobre o herói. Kazuki confessa que o papel de herói torna a situação ainda mais dolorosa para ele. Usato elogia Kazuki, mas percebe que ele esconde inseguranças. Tentando tranquilizá-lo, Usato incentiva Kazuki a viver para si mesmo, não apenas conforme as expectativas dos outros. Kazuki então questiona os sentimentos de Usato em relação à guerra, e Usato admite ter medo, mas sua decisão de lutar o impulsiona. Kazuki, preocupado com a possível morte sem motivo na guerra, lembra que estão naquele mundo para aquilo. Usato explica suas experiências e o desejo de salvar as pessoas que encontrou, incluindo Kazuki e Suzune. Mesmo não lutando como um herói, Usato decide proteger Kazuki e Suzune. Usato pergunta se ele está certo disso, e Kazuki decide lutar ao lado de seus amigos, sentindo-se melhor e mais confiante. Após a conversa, eles se despedem. Suzune então aparece e diz que já sabia das dúvidas de Kazuki, escondendo sua verdadeira personalidade por precaução. Usato expressa o desejo de não vê-lo lutando ainda. Suzune pergunta a ele sobre ela, e Usato diz que o caso dela é diferente. Suzune decidiu estar ali, naquele mundo, e por isso aquilo tudo é normal para ela, muito diferente de Kazuki. Concordando, eles voltam para casa. No dia seguinte, o rei anuncia que o exército do rei demônio está ameaçando o reino. Ele assegura que, com os heróis Suzune e Kazuki, junto com a equipe de resgate, o reino vencerá. No dia seguinte, a tropa parte para a batalha. Kazuki promete a Célia que iria voltar e a chama pelo nome, deixando ela muito feliz. Kururu tenta acariciar Blurin, mas ele a impede. Orga deixa as caixas caírem e Usato o ajuda. Orga revela que será a primeira vez de sua irmã em uma batalha. Usato é chamado por Rose, que explica que eles curarão os feridos na vanguarda, junto com Orga, depois que Tong e outros trouxerem os feridos para a retaguarda. Ela alerta Usato sobre a importância de cuidar bem de seus aliados na linha de frente, exemplificando que curar um soldado sem avaliar a gravidade do ferimento pode atrapalhar. Ela destaca a necessidade de decisões rápidas na cura. Em seguida, ela pede a Usato que abra a caixa à sua frente, revelando seu uniforme de resgate. Após vesti-lo, Rose o lembra da seriedade da situação, alertando-o para não morrer, pois seria o fim de tudo. Usato, confiante, assegura que não pretende morrer e se compromete a proteger a todos, inclusive a si mesmo, como parte de sua responsabilidade na equipe de resgate. Ao sair da sala, Usato, recordando sua visão profética, reafirma a determinação de evitar que algo semelhante ocorra no campo de batalha. Enquanto Orga e sua irmã se dirigem ao acampamento, Tong fala que devem se afastar do reino para evitar um possível ataque dos demônios à cidade. Usato pergunta a Rose sobre os demônios, descritos como seres demoníacos mais fortes que humanos. Rose diz que eles também possuem um par de chifres, e Usato diz que o plano dele era acabar com Rose devido ao seu treinamento infernal, mas isso tudo era uma brincadeira. A cena volta 5 anos antes, quando demônios foram avistados, levando o rei a tomar uma atitude muito perigosa. Rose sugere a possibilidade de uma invasão, e o rei prepara as forças do reino para o conflito, e o rei a manda investigar os demônios. Ao sair da sala, Rose se encontra pensativa por conta da missão, mas sua aluna a interrompe, mostrando que ela estava bisbilhotando as ordens do rei, e por isso Rose a acerta com um soco. Mesmo apanhando, a garota sugere mandar os demônios de volta para casa, se a situação piorar. Rose diz que não era para subestimar a ameaça. Em casa, Rose decide treinar
dominar seu batalhão intensamente, dizendo que estava fazendo aquilo por conta que Al chateou ela. Al tenta se desculpar, mas todos são castigados por conta dela, e Rose a ignora. O rei informa sobre demônios perto de Lindy. Rose suspeita de uma invasão organizada e é autorizada a investigar, podendo usar a força. Ela promete resultados e planeja uma pesquisa sobre a escuridão de Lindy. Na reunião, Rose informa que enfrentarão de 10 a 30 inimigos. Ukuro não participará para evitar ser alvo. Rose garante estar ao lado deles na missão, gerando alegria pelo suporte de cura que ela pode oferecer. No dia seguinte, os aventureiros partiram para explorar a floresta. Ao cair na noite, decidiram explorar o lado oeste após uma breve discussão, e durante a conversa, uma garota ao lado propôs verificar primeiro os lugares que o exército do Rei Demônio pode andar a cavalo, mas Al defende a importância da exploração ao oeste. Após apoio de todos, Al foi reconhecida como vice-comandante por Rose e por todos. Durante o descanso, a garota pediu para todos relaxarem, e Rose ofereceu-se para ser a primeira pessoa de ficar de vigia. Ao notar a inquietude de Al, Rose pergunta a ela se ela sabe o porquê de Rose a ter escolhido como vice-comandante. A garota expressou dúvidas sobre suas habilidades, considerando-se mediana. Rose destacou a importância de seu papel e assegurou que nunca recebeu reclamações sobre seu desempenho. A garota revelou sempre se esforçar ao máximo em suas responsabilidades. Rose pensa que um dia Al pode se tornar comandante, mas Al acha isso exagero. Rose explica que não liderará o batalhão para sempre, então Al liderará. Al nega, achando que é demais para ela. Ela prevê agitação civil ao assumir a liderança. Al é teimosa e age agressivamente contra quem discorda. Al passou o título de cavaleiro devido à sua obstinação. Rose lembra de Al como uma cavaleira competente, mas teimosa. Al queria superar Rose, motivada pelo desejo de vencer. Rose desafiava Al, diferente de outros professores. Apesar de irritar Al, isso a deixava feliz. Al acredita que os membros da unidade pensam como ela, e Rose é quem a entende melhor. Rose é a única que pode ser a comandante, mas Rose acha isso irreal, já que ela considera Al mimada. Al admite que Rose descreveu sua personalidade com precisão, elogiando a liderança de Rose. Rose escolhe Al como vice-comandante devido à confiança em sua decisão e descreve Al como alguém perseverante e sólida, garantindo que o batalhão a seguirá voluntariamente. Al, surpreendida, não percebia suas qualidades. Rose comenta que Al é densa em perceber suas próprias qualidades. Rose destaca a importância de se adaptar a mudanças. Encerrando a conversa, Rose decide dormir e Al se oferece para liderar a vigia. No dia seguinte, eles encontram marcas do lobo luminoso e suspeitam que demônios possam estar por trás disso. Enquanto Al sente uma motivação desconhecida, um som suspeito é ouvido por todos. Rose ordena que entre em modo de batalha ao descobrir os demônios. Mesmo descobertos, ela instrui que permaneçam escondidos, indo sozinha até eles. Rose fala para os demônios que eles estão em território humano e descobre que eles estão ali para uma missão futura, sem revelar detalhes. Após oferecer que voltem em silêncio, o líder dos demônios recusa e ameaça Rose e seus alunos. Assumindo o comando, Rose enfrenta o líder, enquanto a vice-comandante ataca os outros demônios. Na luta, o líder usa magia de vento, mas Rose bloqueia. Ela usa árvores como arma, mas o líder se protege com o escudo de vento. Mesmo assim, Rose o derrota com a última árvore. Ele se liberta, reconhece a força de Rose como guerreira e promete vingança. Rose, confiante, afirma que será ela a vencer, e o líder demônio usa o poder de sua espada, ameaçando ela. Enquanto os discípulos de Rose enfrentam os soldados do líder demônio, Rose percebe que o inimigo é forte, mas eles resistem. Rose nota a espada demoníaca com uma maldição e diz para si que precisa evitá-la. Mesmo elogiando a habilidade de Rose, Nero acredita que não há heróis humanos entre eles. Nero planeja um futuro de triunfo para os demônios, revelando seu desejo de despertar o Senhor Demônio. Ele vê Rose como um obstáculo e promete destruí-la para alcançar seus objetivos. Enquanto uma subordinada de Rose tem sua espada presa no corpo de um demônio, Nero e seus aliados juraram ser a espada do Rei Demônio, dispostos a levar seus inimigos consigo mesmo. Rose tenta detê-lo, mas Naruka é fatalmente atingida. Enfurecida, Rose enfrenta os demônios, mas Nero a domina, explicando que sua raiva a torna previsível. Mesmo tentando se regenerar com a mana, Rose é amaldiçoada pela espada de Nero. Os subordinados de Rose pedem ajuda, mas ela, incapaz de se
proteger é impedida por Nero. A luta se encerra quando Al se sacrifica por Rose e lamenta a perda de seus companheiros, empolgados para lutar ao seu lado. Rose se sente arrasada por falhar com seus subordinados, que depositavam muita esperança em seu comando. Nero assume a culpa da autoilusão de Rose por confiar demais em si mesmo. Nero se aproxima, prometendo não esquecer as mortes dos subordinados de Rose. Ele se prepara para atacá-la, mas Rose reage, dando um soco nele. Ela critica Nero por não se importar verdadeiramente com seus subordinados e o derrota. Rose então golpeia Nero com sua própria espada, declarando que será ela a matá-lo. Mila tenta intervir, mas Nero a ordena a ficar para trás. Rose, perplexa, critica a tentativa de salvá-lo, mas acaba permitindo que partam ao recordar de Al ao olhar para a garota. Após libertá-los, ouve a voz de Al e se arrasta até a garota com as pernas debilitadas. Al sussurra algo para ela. Rose pede silêncio, prometendo curar ela. Al diz ser impossível devido à ferida profunda e à maldição da espada demoníaca. Rose insiste, mas a garota não se arrepende, desmaia e acaba perdendo sua vida nos braços de Rose, e Rose começa a chorar muito. De volta ao castelo, Rose informa ao rei sobre o rei demônio, descoberto por Nero. Ela pede para ser retirada do comando e revoga seu título de cavaleira, sentindo-se indigna. O rei pergunta se ela tem certeza, e Rose confirma, e ao sair é abordada por um homem que menciona seu filho, Joseph, sob seus comandos. Rose se lembra do garoto falecido, pede desculpas por sua morte, mas a mãe dele agradece por permitir que eles vissem o seu corpo e pudessem se despedir. O pai do garoto agradece a Rose por trazer a felicidade a seu filho, mesmo sendo delinquente. Depois disso, Rose volta para casa abalada. Um mês depois, o capitão dos cavaleiros, Siglid, informa que o rei a visitou muito, preocupado com sua ausência e sua saúde. Rose menciona que não pretende voltar à vida de cavaleiro. Siglid fica surpreso com a preocupação exclusiva do rei por Rose, e ela compartilha um pensamento passageiro, dizendo que ele está preocupado, com medo dela tirar sua própria vida. Siglid menciona que a ferida causada pela espada demoníaca está se curando, e Rose explica que a maldição é temporária. Siglid aconselha a Rose a curar seu olho direito como um esforço para superar suas perdas. Rose considera buscar vingança contra Nero, mas reflete sobre outras opções e diz que aquele olho é o símbolo de ela nunca esquecer do que aconteceu no passado. Sentindo-se desanimada, ela imagina a reação deles ao vê-la assim. Al aparece ao seu lado e aconselha ela a aceitar as mudanças e a seguir em frente, recordando a frase "não há necessidade de pensar tanto sobre isso", dita pela Al antes de sua morte. Al lembra Rose do último pedido dela para que ela continuasse sendo a líder do batalhão. Outros subordinados concordam com Al, dizendo que ela raramente se deixa abalar. Ela percebe que agiu errado e promete não demonstrar mais fraqueza novamente. Rose comenta consigo mesmo sobre a futura batalha contra os demônios e promete criar uma força para salvar vidas, começando por encontrar 5 pessoas específicas, incluindo curandeiros. E voltando ao presente, ela expressa felicidade por ter encontrado o Zato. Ela diz que ficou surpreendida com ele mostrando suas habilidades inesperadas. Rose destaca sua competência como curandeiro, adquirida não apenas por treinamento, mas também pelo uso de magia de cura. Ela o vê como um curandeiro perfeito. Enquanto isso, a ponte que os demônios estavam fazendo finalmente está pronta, mas um guerreiro negro subestima os humanos, e Mila diz que há ameaças entre os humanos, como sequestradores. O guerreiro não se preocupa, buscando apenas diversão, independentemente do adversário, e diz que iria aniquilar todos. Ao amanhecer, o Zato sai da barraca e diz que o dia da batalha chegou. Suzune encontra durante sua caminhada matinal e pergunta se ele gostou da nova armadura dela. Suzune explica que a armadura dela não é apenas bonita, mas também tem um suporte especial para sua magia de trovão. Intrigado, o Zato concorda em ouvir mais, e Suzune revela que a armadura não prejudica seus movimentos também. Enquanto conversa, Suzune brinca com o Zato, provocando para mostrar o seu lado rebelde. Kazuki interrompe a brincadeira ao informar que Siglid os convocou. Siglid revela que o exército do Rei Demônio chegará em meia hora e instrui o grupo a interceptá-los com ataques mágicos. Ele pede que Suzune e Kazuki lidem com os soldados inimigos, visando alcançar o comandante demônio. Antes do combate, Suzune pede a Kazuki que não se esforce demais, mas ele assegura que ficará bem. Kazuki pergunta
conta sobre os sentimentos de Suzune e admite estar desconfortável, mas também animada com a situação. Suzune observa a mudança de Kazuki desde o outro mundo e ela destaca que Usato a aceitou como é. Kazuki se interessa pela história de Suzune durante a guerra, mas ela prefere contar depois. Kazuki lembra que podem não retornar. Kazuki diz que agora tem mais motivo para voltar inteiro e ouvir a história de Suzune depende disso. Durante a conversa, sentem a presença demoníaca, preparam os feitiços e Suzune explica que são as pontas de lança do ataque. Eles se preparam e decidem enfrentar a ameaça, pois estão na guerra sem possibilidade de recuo. Ataca os demônios que desaparecem e Suzune alerta que é uma ilusão. Siglis revela que os verdadeiros inimigos vêm do sudoeste. Enquanto isso, Rose organiza sua equipe. O time de preto cuida dos feridos. O de cinza trabalha na barraca. Haruko protege os irmãos Orga e Ururu, instruindo-os a fugir se necessário. Usato é designado para a linha de frente com Rose. Antes de ir, Usato pensa em Suzune e Kazuki, questionando se ficarão bem. Ururu alerta Usato sobre o perigo do campo de batalha. Tong chega com feridos, incluindo uma vítima de uma cobra gigante. Usato a trata, suspeitando que seja a mesma cobra que enfrentou. A cobra ataca os soldados, desapontando o Cavaleiro Negro. Um soldado tenta atacá-lo, o acerta, mas o seu ataque volta contra ele, o deixando sem entender nada, e o cavaleiro decide matá-lo. Uma poção verde cai e um dos sequestradores aparece e salva o guerreiro. O cavaleiro percebe que aquele homem era um sequestrador, ficando animado. Rose instrui Usato a agir, confiante nele. Haruko garante que cuidará do abrigo enquanto eles vão para o campo de batalha. Rose conta a Usato sobre a ameaça de um cavaleiro de armadura preta que usa magia perigosa. Usato fica perturbado, lembrando-se de suas visões mortais. Rose percebe sua relutância em matar e oferece ensinar uma técnica para ele, e ele percebe que essa técnica era perfeita para ele. Eles se separam, Usato salva um soldado e cura o outro. Enquanto isso, Suzune usa magia de relâmpago contra demônios. Kazuki a encontra e ela quer avançar para a fortaleza inimiga. Ele menciona uma cobra problemática, mas ela prioriza o objetivo principal. O grupo de Suzune se prepara para avançar quando o Cavaleiro Misterioso os aborda, confundindo Kazuki e surpreendendo Suzune. Soldados avançam ao verem os inimigos, ignorando as ordens de parar de Suzune. John e Michael golpeiam o cavaleiro, enquanto Robert o ataca. Kazuki nota a falta de dor do cavaleiro. Furioso, o cavaleiro os joga para longe, e Suzune ordena recuo. Mesmo quase partindo, os soldados são feridos. Kazuki tenta usar sua magia de luz, mas Suzune o impede, explicando desconfiança na magia do cavaleiro. Mas mesmo assim, a magia acerta o seu ombro, e durante a conversa, Kazuki é ferido, revelando que o ataque veio de dentro da sua armadura. Suzune explica que a armadura reflete dano. O Cavaleiro Negro elogia Suzune e desafia ela a lutar ao máximo antes de derrotá-los. Usato corre em direção aos amigos, perturbado por visões que o fazem cair. Incapaz de curar sua dor de cabeça, ele suspeita que algo ocorreu com seus amigos. Enquanto foge de um demônio, é salvo por um soldado. Agradece e pergunta pelos heróis. O soldado diz que estão na linha de frente e Usato se apressa. No centro da linha de frente, Suzune e Kazuki discutem como derrotar o inimigo que reflete danos. Suzune revela um plano arriscado. Kazuki, preocupado, destaca a imprudência, mas ela sugere contar com a cura de Usato em caso de emergência. O cavaleiro interrompe a reunião estratégica e Suzune, com seu plano, bloqueia sua visão com poeira. Suzune e Kazuki atacam, mas o cavaleiro reflete os danos. Suzune revela que era um teste, surpreendendo-se ao ver que o cavaleiro pode refletir golpes sem vê-los, mas ela percebe que o corte em suas costas não foi refletido e pede a Kazuki para tentar novamente. Kazuki, inicialmente confuso, compreende a estratégia. Ele usa magia de luz para cegar o cavaleiro e Suzune acerta-o pelas costas, mas o ataque não é refletido. Suzune instrui Kazuki a atacar novamente, enquanto ele estava incapaz, e quando Kazuki vai atacar, é golpeado pelo cavaleiro, que revela ser capaz de refletir esses ataques também, independentemente os vendo ou não. Ele diz que notou a estratégia dela e usou o ferimento nas costas como uma forma de enganá-los. E com Kazuki no chão, gravemente ferido e Suzune sem conseguir lutar, o Cavaleiro Negro diz que iria colocar um fim naquilo tudo. Enquanto isso, Usato segue desesperado em direção aos seus amigos, que estão quase mortos. Suzune desmaia após ser ferida gravemente. Suzune é elogiada
chateada por Kazuki pelas mudanças na escola. Suzune lembra que isso foi possível graças aos documentos que ele preparou. Kazuki discorda, dizendo que até os professores tinham expectativas em Suzune. Kazuki percebe que esqueceu sua bolsa e volta para buscá-la. Suzune continua pensando sobre o que foi dito e discorda daquilo. Ela encontra Usato sem guarda-chuva, percebendo que aquilo tudo era uma lembrança. Ela diz que acredita que aquilo foi um recomeço para ela, mas Usato sempre soube o que fazer, o que a deixou feliz. Suzune sempre acreditou que as coisas ficariam bem se ela estivesse perto de Usato. No entanto, ela é derrotada. Os demônios elogiam o Cavaleiro Negro e ele ameaça atacar Suzune, mas Usato a defende e acerta um soco no Cavaleiro. Ele foca nos amigos, os cura e o Cavaleiro se pergunta quem é ele e o que ele fez. Usato foge com os amigos enquanto os demônios atacam. Suzune confirma o bem-estar dela e diz que Kazuki estava pior. Usato precisa conversar com Suzune e curar eles, mas são interrompidos pelo Cavaleiro Negro. Usato lembra-se de curar os outros soldados também, mas vê que não pode fazer isso agora. Usato considera a habilidade do inimigo uma trapaça e Suzune pergunta sobre o porquê do ataque do Cavaleiro não refletiu em Usato. Antes de responder, o inimigo promete vingança pelo último ataque de Usato. Usato decide confrontar o Cavaleiro para proteger seus companheiros. Durante a luta, ele percebe que seus ataques não são refletidos, sugerindo que o Cavaleiro está sem mana. Enquanto isso, Usato demonstra habilidades impressionantes, surpreendendo tanto o inimigo quanto Kazuki, que recupera a consciência para testemunhar a batalha. Suzune explica que Usato está usando magia de cura para se proteger, o que torna seus golpes imunes ao poder de refletir do Cavaleiro. Kazuki então deduz que a magia de cura é o ponto fraco do Cavaleiro Negro, explicando por que os ataques não são refletidos e destacando a estratégia inteligente de Usato. O inimigo fica confuso, questionando o porquê da sua habilidade não estar funcionando. O Cavaleiro, com uma onda de adrenalina e raiva, se prepara para o próximo ataque, visando destruir tudo, e Usato usa um poder espetacular para derrotar o inimigo, uma garota demônio. Usato é agradecido pelos soldados, mas ele diz que é seu dever como um membro da equipe. Eles reconhecem que ele não só os curou, mas também derrotou os demônios. Suzune sugere que um soldado tire uma pausa para que ela possa conversar com Usato. Ela elogia sua performance e pergunta sobre seu golpe de cura, e ele diz que aprendeu isso com sua mestra Rose. Ele explica que Rose sugeriu que em uma situação de necessidade de neutralização rápida de um inimigo, ele pode socá-lo e depois usar magia de cura para apenas nocautear o inimigo, em vez de matá-lo. E ele fica animado com essa técnica porque ela é perfeita para ele. Suzune escuta isso de Usato e se preocupa com ele, pois ele está agindo muito como um Rose ultimamente. Ele não gosta de ser comparado a ela, e Suzune diz que estava grata a Usato pelo soco de cura que salvou ela e Kazuki. Usato diz que fez o que precisava ser feito para não deixar os amigos morrerem. Durante a conversa, Kazuki avisa que o monstro cobra mudou de posição para a linha de frente, e Suzune decide atacá-lo em seguida. Usato oferece ajuda, mas Rose o impede, querendo explicações sobre os heróis, que quase estavam mortos. Ao mencionar o Cavaleiro Negro para Rose, ela fica surpresa que ele sozinho lidou com a situação e o parabeniza por salvar os heróis e abalar a moral do exército inimigo. Ela sugere que voltem para o acampamento, já que o campo de batalha está controlado. Usato diz aos amigos que voltará com sua mestra, lembrando-os para se manterem seguros porque são heróis. Eles devem derrotar o inimigo e voltar para casa. Suzune promete proteger os soldados que Usato salvou e diz que iria dar valor à vida que ele deu de volta para ela. Então ele sai com Rose e o parabeniza novamente por sobreviver à guerra, e então ela pede para acelerarem. A líder do exército do Rei Demônio fica arrasada ao saber que o cavaleiro foi derrotado. Ela suspeita dos heróis, mas é informada de que foi alguém vestido de branco com habilidade de cura. Ela pensa que é Rose, mas o soldado fala que era um jovem de cabelo preto, e então ela percebe que há outra pessoa para se preocupar no exército inimigo, e então decidem se retirar para proteger a base, já que não podem lutar sem colocá-la em perigo, especialmente
com o comandante inimigo presente. Luke admite que estão sem curandeiros para ajudar na batalha contra os demônios, o que torna a situação difícil. Ele decide se retirar, mas ao pedir a cobra para se retirar também, os heróis aparecem e lutam contra a cobra. Kazuki lembra-os de seguir a estratégia de Usato, atacar e retornar em segurança. Após uma breve luta, eles vencem. Enquanto isso, Usato termina de curar um soldado e Rose informa que o inimigo está recuando. Ela reconhece que Usato foi crucial para a vitória, mas ele não aceita os créditos. Ela insiste que ele foi fundamental para salvar os heróis e diz que estava orgulhosa dele. Usato reflete sobre seu treinamento e sofrimento para alcançar sua habilidade mágica atual e começa a chorar, ficando sem entender o motivo daquilo. Rose o conforta, falando que ele é apenas uma criança, e agradece por ele ter voltado vivo. Usato desmaia de exaustão, e Rose o manda descansar. Depois da batalha, Usato e os outros são chamados ao castelo para receber uma recompensa do rei Lloyd. Usato se sente um pouco intimidado pela multidão, e leva um tapa de Rose durante a cerimônia. Apesar dos contratempos, Usato está feliz por receber seu primeiro prêmio naquele mundo. Ele percebe que Blurin ganhou peso enquanto estava fora e brinca com isso, irritando Blurin. Enquanto estão brincando, um dos amigos de Usato informa que alguém do castelo quer vê-lo. Usato pergunta por que ele é necessário novamente e ele o instrui a ir imediatamente, pois estão com pressa. Usato é parado pela população quando chega à cidade e todos querem agradecê-lo pessoalmente. Finalmente chegando ao castelo, Usato comenta com o guarda sobre a recepção tumultuosa da cidade. O guarda elogia Usato pela sua habilidade na batalha e agradece pelo seu trabalho. Usato lembra ao guarda que os cavaleiros também o salvaram várias vezes e que todos tiveram papéis importantes ali. Ele pede ao guarda que, se for necessário, gostaria de ter ele como um guarda-costas na próxima missão de novo. Outro guarda elogia Usato por escolher bons aliados, como Haru, hábil tanto em magia quanto em espada. Usato é solicitado pelo rei para ajudar a interrogar o Cavaleiro Negro, que aparentemente não é totalmente leal ao Lorde Demônio. O objetivo é descobrir mais sobre o sistema mágico dos comandantes. A garota por trás da armadura concordou em cooperar, desde que Usato estivesse presente. Suzune decide acompanhá-lo para evitar qualquer confronto. Usato lembra a Suzune que ela já foi derrotada uma vez pela Cavaleira, mas ela decide ir mesmo assim, dizendo que pelo menos seria seu escudo. Durante o caminho, ele se questiona por que seus ataques anteriores ao Cavaleiro Negro tiveram efeito. Siglid explica que a magia das trevas é fraca contra a magia de cura de Usato, e o que estava afetando ela era apenas o seu soco. Usato fica preocupado com os ferimentos da Cavaleira e diz que ela precisa de ajuda urgentemente. Usato corre para vê-la e tenta ajudá-la. Siglid fica preocupado, mas mesmo assim permite. Usato usa magia para curá-la, e a Cavaleira, sem ter aquele tipo de toque antes, quer que Usato fique mais um pouco porque sua magia é reconfortante, e Usato concorda. No dia seguinte, Rose pede para treinar com Usato, porque os demônios atacarão novamente e ela quer prepará-lo. Usato percebe que precisa melhorar sua magia de cura para lidar com doenças. Rose diz que esse tipo de coisa levaria tempo, coisa que eles não têm, e então oferece treinamento, começando com um soco leve para ensiná-lo a se esquivar. Usato reluta, mas Rose insiste e dá vários socos nele, e 3 dias se passa e Usato vai até o castelo ver a Cavaleira. Usato relata sua experiência a ela, que parece desinteressada. Usato explica sua situação e pergunta sobre o que a garota irá fazer dali em diante. A garota diz que não vai decidir o que fazer em seguida. Ela pede para ele sair e ele faz o que ela manda. Rose vai até o rei e tem 2 perguntas para ela e para Usato. Usato visita Kazuki e Célia diz que Kazuki está treinando duro para melhorar suas habilidades mágicas. Célia adverte para ele não exagerar, o que deixa Usato com inveja. Eles falam sobre a garota que ajudou nas informações do inimigo. Célia diz que a confiança do pai dela em Usato está aumentando. Kazuki diz que a ajuda de Usato foi crucial na batalha, e quando ele ia falando que iria morrer se não fosse Usato, ele interrompe percebendo que a princesa estava por perto. Kazuki decide voltar a treinar, mas antes disso, Célia o para e pede para ele completar a frase sobre o que teria acontecido sem a presença
presença de Usato. Usato nota que Kazuki estava escondendo o ataque do Cavaleiro Negro da princesa e se pergunta sobre o que irá acontecer com o Cavaleiro Negro depois de ele ter informado tudo o que ele falou. Ele acha que eles não irão executar o Cavaleiro por ter fornecido as informações. Enquanto isso, o Cavaleiro se pergunta sobre os planos de Usato. Rose então aparece e diz à garota que o rei a enviou e oferece duas opções para a garota: aceitar prisão perpétua ou aceitar proteção. A proteção vem com a condição de se tornar um demônio justo, algo que a garota rejeita, sendo então atacada por Rose, que explica que o rei não costuma matar prisioneiros de guerra, especialmente porque os demônios consideram seus companheiros importantes. Rose então sela a magia da garota para evitar problemas futuros. Enquanto isso, Usato treina com Blurin, sendo interrompido por Rose, que trouxe a garota para ser treinada como mensageira de resgate. Usato acha arriscado, mas Rose assegura que monitorará os treinos dela. A garota acorda e Usato dá seus pêsames a ela, pois Rose irá treiná-la, e ela fica sem entender nada. E após o treino, Usato vai até Rose e ela pergunta como estava a garota, e ele diz que ela fez algumas reclamações, mas se acalmou ao ir tomar banho. Rose duvida que ela ainda não tenha entendido sua situação. Usato decide mudar de assunto e pergunta o que Rose quer com ele. Ela explica que o rei quer formar uma aliança com outros países para se opor ao exército do rei demônio. O rei planeja enviar representantes para criar laços, e a heroína Suzune e Kazuki foram escolhidos. Rose diz que Usato foi convocado também e diz que é porque o rei confia nele para cumprir a missão, que é crucial para o reino. Ela o instrui a se preparar, pois a missão ainda não começou. No dia seguinte, Usato vai até a cidade. Admiradores de Usato desejam sorte para ele, enquanto ele anda pela cidade. Um comerciante se desculpa por um incidente anterior e Usato diz que estava tudo bem. Usato encontra Suzune e eles conversam até ele avistar a garota raposa novamente. Usato a agarra, dizendo que finalmente a achou, e ela diz que é hora de Usato pagar pela ajuda que recebeu dela, salvando a sua mãe. Esse foi o episódio 12 desse Isekai incrível. Depois de ter feito tudo isso, o que será que Usato irá fazer para salvar a vida da mãe dessa menininha? Ficou curioso? Deixa teu comentário aqui embaixo pedindo a parte 13. Não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal também, assim você estará me ajudando a bater a meta de 1000 inscritos. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Fui!